Amém, meus irmãos? Deus abençoe cada um que está chegando agora, que eu não falei o nome. Sejam bem-vindos, que a paz de Deus esteja com vocês. Hoje nós vamos mergulhar, meditar em uma das leituras da liturgia diária de hoje. E nós vamos tomar hoje a primeira leitura, que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículos do 26 ao 40. Você pode abrir a sua Bíblia aí conosco? Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos do 26 ao 40. E a leitura de hoje é a narrativa de uma história belíssima, talvez uma das passagens mais belas das Sagradas Escrituras, né? A história de Filipe e de um eunuco que se encontrou com Filipe. E nós vamos ver algo aqui fantástico, a ação de Deus agindo de uma maneira fabulosa. Fabulosa. Foi dessa passagem aqui, de Filipe, de Atos 8, 26 e 40, que eu tirei, né? Eu achei belíssima essa história de Filipe. E a partir dessa história foi aonde eu dei o nome do meu primeiro filho, Filipe. Por isso que o nome dele é escrito assim, com I, Filipe, né? Conforme está aqui nas Escrituras, né? Porque realmente é uma passagem muito bonita, é uma passagem muito bela. Você que já abriu aí, vamos acompanhar a leitura. Atos 8, 26 ao 40. Essa palavra nos diz assim: naqueles dias, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, preste atenção na palavra, já começa dizendo assim: naqueles dias, um anjo de Deus, olha só, não foi ninguém assim qualquer, uma pessoa qualquer, não, um anjo do Senhor aproxima-se de Filipe e fala para Filipe assim: prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém até Gaza. Hoje a gente chama faixa de Gaza, né? Então o anjo do Senhor diz para Filipe: prepara-te e vai para o sul, desce, vai para o caminho que desce de Jerusalém até Gaza. Esse caminho, essa estrada é deserta. Filipe levantou-se e foi. Ora, nisso apareceu nessa estrada deserta um eunuco etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia, e administrador geral do seu tesouro. Ele tinha ido em peregrinação até Jerusalém. Versículo 28. O eunuco, né? Ele estava voltando para casa e vinha sentado no seu carro, lendo uma passagem do profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Filipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: tu compreendes o que estás lendo? O eunuco respondeu: como posso, se ninguém me explica? Então convidou Filipe para subir na sua carruagem e sentar-se junto a ele. A passagem da escritura que o eunuco estava lendo era esta: ele foi levado como ovelha ao matadouro, e qual um cordeiro diante do seu tosquiador, ele emudeceu e não abriu a boca. Eles o humilharam e lhe negaram justiça, e seus descendentes, quem os poderá enumerar? Pois sua vida foi arrancada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que me expliques de quem o profeta está falando sobre isso. Ele fala de si mesmo ou se refere a alguma outra pessoa? Então Filipe começou a falar e, partindo dessa passagem da escritura, anunciou Jesus ao eunuco. Eles prosseguiram pelo caminho e chegaram a um lugar onde havia água,
Então o eunuco disse a Filipe: aqui temos água. O que impede para que eu seja batizado? O eunuco mandou parar o carro. Os dois desceram para a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. O eunuco não o viu mais e prosseguiu sua viagem cheio de alegria. Filipe foi parar em Azoto e, passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido, que palavra interessantíssima essa que hoje a liturgia nos traz para meditar. Que palavra fantástica. Nos conta a história aqui de Filipe. Ora, veja bem, quem era Filipe? Vamos começar por aqui para a gente mergulhar bastante nessa palavra. Filipe era um diácono, era um evangelista, alguém que pregava o evangelho, um pregador. Era um dos discípulos que ali estavam junto com Estevão. Se você observar, né, algumas passagens antes, alguns versículos antes, nós vimos a história de Estevão que foi apedrejado, foi morto. E naquela ocasião da morte de Estevão, nós percebemos na leitura da morte de Estevão, que a palavra nos diz que os discípulos se dissiparam, eles se espalharam, talvez por medo, mas essa dissipação, Deus aproveitou desse momento para levá-los para regiões distantes e eles poderem pregar o evangelho. Então Filipe foi um desses que se dispersou e ele começou a pregar o evangelho em todas as cidades que ele ia passando. Ele estava afincamente fiel ao ministério da pregação. Aonde Filipe estava, ele pregava o evangelho, ele fazia novos cristãos, batizava no nome do Senhor, anunciava Jesus Cristo. Acontece que Filipe estava muito bem na sua missão, longe, quando um anjo de Deus chega até Filipe e diz: Filipe, vai até a uma região, desce na estrada que vai até a faixa de Gaza. A estrada que vai levar para a Etiópia, para a África. Essa estrada é uma estrada deserta. Quase ninguém passa por essa estrada. Eu quero que você vá para lá. Queridos, veja bem a situação aqui como é interessante. Vamos partes por partes para poder a gente não se atrapalhar, tá certo? Com essa palavra. A primeira coisa que a gente observa aqui é que Filipe estava exercendo o seu ministério muito bem, obrigado, lá na sua pregação, quando de repente Deus o tira daquela situação que ele se encontrava e manda que ele vá para um local que ele não sabe o que vai fazer ali, ele não sabe o que lhe espera acolá, um lugar deserto, sem ninguém. Talvez muitos de nós, naquela situação, nos questionássemos diante de Deus: Senhor, o que eu vou fazer aí? Porque aqui onde estou, tem muitas pessoas que precisam ouvir a pregação do Evangelho. O que eu vou fazer nesse lugar aí? Aí não tem ninguém, aí é deserto. Eu estou aqui pregando, tem pessoas que estão ouvindo, tem pessoas que estão se convertendo. Aqui eu estou dando muito mais frutos. Olha o nosso pensamento, não é não? Aqui eu estou dando muito mais frutos do que aonde o Senhor está mandando que eu vá, lá para uma estrada deserta que eu não sei nem o que é que vai ter ali. Lembrando que ele estava em época de perseguição e que também tinha um risco de vida de ir para uma região assim sozinho. Mas quando nós lemos aqui, o que nos fala aqui no versículo 26 é que após o anjo falar com Filipe, nos diz exatamente assim: Filipe levantou-se e foi. Nós não encontramos aqui na palavra um questionamento de Filipe: mas isso, mas aquilo. Não.
O anjo fala a Filipe, o anjo diz: Filipe, vai para ali, vai para aquela estrada que eu estou te mandando ir. Simplesmente Filipe levanta-se e vai. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos meditar nessa palavra. Queridos, a nossa forma de enxergar as coisas, a nossa maneira de compreender as coisas, de raciocinar, de tentar encontrar lógica racional nas coisas da nossa vida, é completamente diferente da maneira de Deus pensar, da sabedoria de Deus. Deus, ele trabalha no oculto da nossa vida. Deus, ele trabalha no silêncio da nossa vida. E muitas vezes o trabalho de Deus é incompreensível à nossa razão humana. O Senhor, ele está operando em nossas vidas ou na vida de outras pessoas através de nós, mas de maneira, através de caminhos, através de ações que nós sequer imaginamos que Deus está trabalhando por esses caminhos. É impressionante o agir de Deus. Você verá por quê que eu estou falando isso, porque que Filipe foi enviado para essa estrada. Filipe levanta-se, obedece, né? Aqui nós encontramos duas ações de Filipe. A primeira, a obediência, e a segunda, a fé, a confiança. Simplesmente Filipe levanta-se, crê que o Senhor o está enviando para ali, não duvida, não questiona, pela fé, vai lá, obedece e vai. E vai para aquela estrada lá. Quando ele chega naquela estrada, ele fica ali numa espécie de encruzilhada, esperando alguma coisa acontecer, quando de repente ele vê uma carruagem que vem descendo pela estrada, e no momento em que a carruagem se aproxima dele, o Espírito de Deus, agora é o próprio Espírito, não é mais o anjo, agora é o Espírito Santo, vem em Filipe e diz: corre, acompanha essa carruagem. E é muito interessante, porque aqui no versículo 30 diz que Filipe correu. Então eu imagino a cena, a carruagem em velocidade, correndo, os cavalos arrastando a carruagem, e Filipe correndo atrás da carruagem. E a palavra ainda diz que Filipe correu e ouviu o eunuco lendo o profeta Isaías. Então o eunuco estava dentro da sua carruagem, com a escritura aberta, lendo o profeta Isaías. E Filipe, correndo do lado de fora da carruagem, escuta o eunuco lendo aquela passagem de Isaías, né, em voz alta. Vamos dar mais uma palavra e meditar aqui. Vamos entender o seguinte: o eunuco era um gentio. O que é um gentio? Era um estrangeiro. Não fazia parte dos hebreus, não fazia parte do povo de Israel. Mas ele tinha ido até Jerusalém para fazer uma adoração a Deus. E quando ele vem voltando de Jerusalém, ele vem lendo as Escrituras. Querido, nós encontramos aqui, primeiramente, uma abertura no coração, né, desse etíope, desse eunuco. Parece que o eunuco desejava ter uma experiência diferente, uma experiência com Deus. Houve o primeiro passo do querer, do abrir-se a essa experiência. Ele foi até Jerusalém adorar, e depois ele vem buscando o entendimento da palavra. Deus viu o querer no coração do eunuco, e Deus preparou toda uma graça para ele. Então Filipe corre ao lado da carruagem, escuta, né, o eunuco lendo, e aí pergunta para o eunuco: tu estás compreendendo tudo que está lendo aí? O eunuco então responde para ele: como é que eu posso, se eu não consigo entender? Como é que eu posso entender se não tem quem me explique isso aqui, né? E aí convidou Filipe para entrar na carruagem dele. A partir desse momento que Filipe entra na carruagem, ele pega a passagem que o eunuco estava lendo, que se referia a Jesus Cristo, né? O profeta aqui se referia ao Messias, e Filipe começa a explicar toda a passagem até chegar em Jesus. E aí ele anuncia Jesus, e ele diz para o eunuco: olha, se você se deixar batizar,
O Espírito de Deus entrará no teu coração, entrará na tua alma. Conhecerás em intimidade a Jesus, o Filho de Deus, e tu terás uma vida nova em Deus. E na medida em que Filipe vai anunciando, vai falando de Jesus para o eunuco, eles passam por uma região que tem uma espécie de uma lagoa, e aí o eunuco diz: o que é que impede de você me batizar agora? Eu quero ter essa experiência. Eles descem da carruagem, Filipe batiza o eunuco, e a partir daí, a palavra nos diz que Filipe, quando batizou o eunuco, foi arrebatado. O Espírito de Deus arrebatou Filipe daquele lugar e o colocou em uma outra região, que a palavra aqui nos chama, em uma outra cidade. Arrebatou Filipe, o eunuco não viu mais, e Filipe foi para a cidade de Azoto. A partir daquele momento em que Filipe foi arrebatado, o eunuco não viu mais Filipe ali, entrou na sua carruagem e foi embora. E a palavra nos diz aqui no versículo 39, que o eunuco foi embora cheio de alegria da experiência do batismo que teve com o Espírito de Deus. Filipe voltou para a sua missão de pregação, de anúncio do Evangelho, voltou para as cidades que ele estava pregando. Então a gente percebe aqui, queridos, que há um hiato na vida de Filipe, né? Ou seja, temos Filipe exercendo o seu ministério, a sua pregação. De repente Deus para tudo o que Filipe está fazendo, o retira daquela situação de pregação, tira ele da sua missão, do ambiente que ele está, o leva para um ambiente completamente hostil, atípico, e o faz fazer uma coisa completamente diferente, para depois disso retirá-lo novamente disso e trazê-lo de volta para a sua missão. Nós vemos aqui a flexibilidade de Filipe diante da vontade de Deus. Senhor, estou aqui como um barco à deriva no mar, sopra, leva-me para onde quiseres, me conduz, Senhor, segundo a tua vontade. Mas o mais lindo de tudo nessa história, queridos, que eu peço que você abra o seu coração para entender agora, é que Deus age por caminhos que a gente menos espera. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque depois de muitos anos, encontrou-se na Biblioteca de Alexandria, por exemplo, vários escritos referentes à evangelização acontecida em toda a região da África. E fala-se que o Evangelho chegou até a região da África, Etiópia e toda aquela região africana ali, exatamente através deste eunuco, desse etíope que foi batizado, que teve a experiência. Então veja, perceba o agir de Deus. Esse eunuco foi se encontrar com Deus, mas coitado, não sabia como. Havia desejo no coração, mas estava perdido. Ele ainda não tinha se encontrado. O coração do eunuco não tinha se encontrado com o coração de Deus ainda. Como esse eunuco poderia anunciar? E é interessante que Deus aqui, ele escolhe, não é um profeta, não é um apóstolo, um missionário, um evangelista. Não! Deus escolhe um eunuco, um estrangeiro, mas alguém que abriu o coração, que desejou ter essa experiência com Deus. Deus encontra esta abertura no coração do eunuco, embora que o seu coração ainda não tivesse se encontrado com o coração de Deus. E o que é que Deus faz? Deus providencia tudo para que este homem possa encontrar-se com o coração dele. E para quê? Para lá na frente usar este homem, o eunuco, como instrumento de evangelização para toda a região da África aonde ele habitava. Ó, queridos, veja a obra de Deus como é linda, como é maravilhosa. Perceba que muitas vezes Deus, ele vai agir nas nossas vidas por caminhos que a gente menos espera.
Às vezes nós estamos diante de uma situação na nossa vida que a gente não sabe como resolver aquilo, né? A gente não entende como é possível desatar certos nós. A gente não consegue enxergar a solução para determinadas coisas da nossa vida. E às vezes, porque demora a se resolver, nós achamos que não vamos conseguir. Mas a partir do momento em que Deus encontra em nosso coração, como encontrou no coração do etíope, abertura, desejo dele, Deus começa a agir nas situações da nossa vida. E o que é mais impressionante é que Deus trabalha no silêncio. O que é mais interessante de tudo é que Deus, nesse momento, presta atenção, o Senhor, nesse momento, Ele está agindo na sua vida agora. Sabe aquela situação que você tem apresentado para Deus, tem conversado com Ele nesses últimos dias? Sabe aquela situação que você tem chegado para Ele e tem dito: Senhor, me ajude aqui porque eu não sei como resolver isso, eu não sei como solucionar isso? Pois bem, Deus está agindo nessa situação da sua vida agora. Marcelo, mas eu não estou vendo, eu não estou enxergando, eu não estou compreendendo. Pois é, quem iria imaginar que a evangelização do continente africano se daria dessa maneira? Você já pensou se aquela carruagem tivesse passado e Filipe não estivesse ali? Aquele homem teria voltado para a sua terra, confuso, cheio de interrogações no seu coração, sem entender nada, com desejo da experiência de Deus, mas sem ter tido a experiência. Talvez a evangelização não tivesse acontecido naquela região, naquele momento. Mas não, porque Filipe foi obediente, teve fé, ele estava na hora certa, no momento certo, quando a carruagem passava. E ali houve, no momento do batismo do eunuco, houve o encontro do coração do eunuco com o coração de Deus. E aí o eunuco sentiu a presença do Senhor, teve a experiência, e agora sim ele entra na sua carruagem e, cheio de alegria, ele vai para a sua terra falar dessa experiência. E Deus, a partir dali, começa a usar aquele homem. Meus queridos, por quais caminhos Deus está agindo hoje nessa situação que você tem clamado tanto a Deus? Quais são os meios que o Senhor está utilizando? Às vezes Deus está fazendo a obra na sua vida através de uma outra pessoa, como fez através de Filipe na vida do eunuco. Às vezes a obra de Deus se vem através de uma provação, de um sacrifício, de uma penitência. Às vezes se vem através de um ato de adoração, de entrega, de fé. Muitas vezes Deus age nas nossas vidas de maneira que nós não compreendemos, não vemos até, mas que lá na frente nós vamos ver os frutos dessa ação de Deus. E aí é quando nós percebemos: puxa vida, aqui foi Deus que agiu, porque não tinha como. O que eu preciso fazer hoje diante dessa palavra? Qual é o meu posicionamento, a minha postura hoje? Eu preciso simplesmente desejar que o meu coração se encontre com o coração de Deus. Eu preciso hoje experimentar o batismo do Espírito Santo que me aproxima dessa intimidade com o coração de Deus. Senhor, eis aqui a minha vida diante dos teus olhos. Eis aqui, Senhor. Vem encontrar-se com o meu coração agora. Batiza-me com o teu Espírito Santo. Enche-me com a tua presença. Porque a partir dessa experiência de encontrar-se com Deus, todas as coisas começam a acontecer nas nossas vidas. Deus começa a agir através de caminhos e de meios que nós menos esperamos. Que passagem lindíssima para nós. Nós podemos aqui, para concluir essa meditação, nos perguntarmos assim: quem nós somos nesse momento, agora? Você está ouvindo agora essa pregação da palavra. Quem é você nesse momento? Você é Filipe ou você é o eunuco agora?
Você é Felipe? Alguém que está na obra de Deus, no ministério de Deus, alguém que está trabalhando para Ele, numa pastoral, no movimento, seja lá onde for. É alguém que está vivendo, buscando a vontade de Deus, mas que é maleável, é flexível. Se hoje Deus sopra no teu coração e diz: meu filho, minha filha, eu te quero ali, eu te quero acolá, hoje eu quero que você faça isso. Você é Felipe, que está despojado em Deus ao ponto de fazer aquilo que Deus te pede? Ou você é o eunuco que está com o coração cheio da vontade de Deus e que precisa ter uma experiência mais íntima com Deus, mais profunda, e se deixar depois, futuramente, ser usado como instrumento da graça? Quem é você hoje? Uma vez eu tive uma experiência muito interessante com Deus. No comecinho da minha caminhada, no comecinho logo do meu encontro com Deus. Eu estava em um evento, em um encontro, e no momento de intervalo desse encontro, eu fechei meus olhos, comecei a rezar, e eu tive um sentimento no meu coração, e que eu acho que deve ter sido algo muito parecido com o que aconteceu aqui com o Felipe, né? Eu tive um sentimento no meu coração de sair daquele local onde eu me encontrava, daquele evento, e de começar a andar nas ruas próximas ao local onde a gente se encontrava. E eu não sabia o que eu ia fazer ali. Isso aconteceu há muitos anos atrás na minha vida. Eu saí do local do evento e comecei a andar pelas ruas. E eu fui andando de rua em rua sem saber para onde ia, até que eu cheguei em um local que eu sentia a vontade de parar ali naquele lugar. E quando eu parei naquele local, era uma esquina, já bem distante do local do evento onde eu me encontrava. Eu parei numa esquina e, como era feriado, não tinha ninguém na rua, estava deserto. Mas quando eu olhei, eu percebi um homem que estava sentado na calçada. E naquela hora, eu me voltei para Deus e eu perguntei: Senhor, o que o Senhor quer? E eu sentia dentro do meu coração arder uma vontade imensa de falar da palavra de Deus para aquele homem. Mas eu não sabia como, de que maneira. E Deus colocou no meu coração apenas o sentimento de me sentar no meio-fio, onde ele estava sentado, ao lado dele. E assim eu fiz, me sentei do lado daquele homem e não tive coragem de falar nada. Estava no começo da minha caminhada, não tinha ainda experiência de nada, nunca tinha feito isso na minha vida. Eu ainda estava fazendo o meu seminário de vida no Espírito Santo, para você ter ideia. Mas eu me sentei do lado daquele homem e eu fiquei olhando para ele. E eu percebi que ele estava completamente embriagado. E depois de uns 5 minutos sentado ali do lado dele, sem eu dizer uma palavra, nenhum homem, ele então resolve começar a falar. Aquele homem olhou para mim e começou a contar a vida dele, a história da vida dele, tudo que ele estava passando, por que ele estava na rua, por que ele estava embriagado, alcoolizado, e toda a dificuldade que ele estava enfrentando na vida dele. Eu passei ali mais ou menos uns 20 minutos ouvindo tudo aquilo que aquele homem contava da sua história de vida. E depois que ele terminou de contar tudo, eu olhei para ele e eu disse apenas o seguinte: olha, Deus te ama e Ele cuida de você. E eu convidei para ir para esse encontro que eu estava fazendo, que era um seminário de vida do Espírito Santo na época, né? Era o Renascer, no encontro de carnaval. E aí eu convidei que esse homem fosse para aquele encontro. Eu não sei se ele foi, eu não sei o que se deu na vida daquele homem. A partir daquele encontro eu me levantei, fui embora. Eu não sei o que Deus fez na vida daquele homem. Mas uma coisa eu posso dizer para você: eu acho que Deus, eu tenho certeza, Deus não ia me tirar lá do lugar onde eu estava, simplesmente me fazer andar ao léu, como a gente diz aqui, né? A esmo, parar em um lugar onde um homem estava sentado no meio-fio, sentar do lado desse homem, ouvir a sua história de vida, falar para ele que Deus o amava. Eu tenho certeza que Deus não ia fazer todo esse processo para nada. Nunca mais eu encontrei aquele homem. Eu não sei o que se passou na vida dele, mas eu tenho uma certeza no meu coração. Isso já fazem quase 30 anos. Acho que fazem 30 anos isso. Eu tenho uma certeza no meu coração que de alguma maneira Deus
fez a obra que ele queria fazer na vida daquele homem, ou uma obra de salvação, ou uma obra de evangelização. Ora, quem ia imaginar que a palavra de Deus ia chegar ao coração daquele homem daquela maneira, naquele dia, daquela forma? Deus, ele age assim, por caminhos, por meios que a gente menos espera. Por isso, vamos terminar essa palavra. Eu queria concluir dizendo para você o seguinte: tenha calma, tenha paciência, abrace a fé em Deus agora, porque tudo que você está passando na sua vida nesse momento, tenha a certeza, tenha a confiança, o teu Pai já está agindo na sua vida, Ele já está providenciando as coisas. Tudo que você está passando na sua vida agora tem um sentido para você passar. Existe um propósito, um motivo. E Deus já está trabalhando na sua vida nesse momento, nessas situações que você está passando. Acontece que muitas vezes nós não vemos, não percebemos e até não entendemos a maneira em que Deus opera nas nossas vidas. Mas Ele não está deixando de operar. Não é porque você não entende, não esteja vendo, que Deus não esteja fazendo, de forma alguma. Deus está fazendo na sua vida agora. Se você não entende, se você não enxerga, a postura que você deve ter agora é apenas de fé, de silêncio e de espera, de esperança em Deus. Aguarde, que você verá a maravilha da obra de Deus na sua vida. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.